Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante e importantíssimo para provas de concurso público. Remédios constitucionais, exatamente, artigo 5º da Constituição. Vamos falar das 5 ações existentes no artigo 5º da Constituição: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas datas, habeas corpus e ação popular, chamados, conhecidos como remédios constitucionais. Meu amigão, minha amigona, na aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos ter 2 aulas de teoria, tá? Nós vamos ter 2 aulas de teoria. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mandado de segurança e mandado de injunção. A primeira aula a gente trabalha mandado de segurança e mandado de injunção. Na segunda aula a gente vai falar habeas corpus, habeas datas e ação popular. 2 aulas de teoria e uma terceira aula só exercícios para fixação da matéria e deixar, filé mignon, tá bom? Vamos lá? Então hoje a gente começa conversando sobre mandado de segurança e mandado de injunção, aspectos constitucionais e processuais. Vamos falar um pouquinho sobre remédios constitucionais. Por que tem esse nome? Qual que é essa ideia? Que informação é essa? Que assunto é esse, né, cabeça? Bom, primeiro ponto, a gente está dentro da matéria de direito constitucional. Quando se fala em remédios constitucionais, eu tenho que entender que estou dentro do direito constitucional. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. O artigo 5º da Constituição traz para nós uma série de garantias fundamentais. Dentre essas garantias fundamentais, existe o que a gente chama de remédios constitucionais. Por que remédios? Para os males causados pelo Estado ao indivíduo, existe um remédio, existe uma cura, né? Para todo mal há uma cura, essa é a ideia. Então ficaram os remédios constitucionais como uma garantia de proteção àqueles direitos previstos no artigo 5º. Mas não só os previstos no artigo 5º, a gente bem sabe que a gente bem vai saber nessas aulas que os remédios constitucionais, eles servem não apenas para a proteção do que existe no artigo 5º de direito, mas também artigo 7º, artigo 8º, nacionalidade, direitos políticos, partido político, patrimônio público, administração pública lá no 37, enfim, os remédios constitucionais, apesar de estarem cravados, inseridos no artigo 5º da Constituição, eles se prestam para mais coisa do que apenas proteger os direitos previstos no artigo 5º. Então a gente chama de remédios constitucionais aquela solução para um mal causado pelo Estado ao indivíduo. O artigo 5º da Constituição Federal prevê 5 ações destinadas à tutela de direitos e garantias fundamentais. Tais ações são conhecidas como remédios constitucionais. São destinadas a assegurar direitos individuais e também direitos coletivos. Não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado, como ocorre com a maioria das demais garantias. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, na sua obra Direito Constitucional Descomplicado, eles trazem algumas informações muito interessantes sobre mandado de segurança, habeas corpus, enfim, sobre os remédios constitucionais. E um ponto que me chamou muita atenção na obra deles foi o seguinte: não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado. Isso aqui é muito bacana, como ocorre com a maioria das demais garantias. Por que eles estão falando isso, que não são meras proibições como aquelas que a gente já conhece, né? Por conta do seguinte, porque quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente já estudou, ou pelo menos já deveria ter estudado, que eles têm dupla finalidade, uma finalidade positiva e uma finalidade negativa. Essa finalidade negativa é justamente a finalidade de limitação do Estado. A maioria dos direitos constitucionais previstos no artigo 5º são limitadores do Estado. Eles têm uma finalidade negativa, uma finalidade de limitar o Estado para que o Estado
respeite questões, por exemplo, como o direito de propriedade, né? A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar. Quando eu falo que ninguém nela podendo penetrar, eu incluo aí o Estado. O Estado não poderá ingressar na casa alheia sem autorização, ou naquelas exceções previstas já na Constituição, prestar socorro, em caso de desastre, ou situação de flagrante, ou para cumprir ordem judicial durante o dia, né? E quando a gente fala em direitos fundamentais positivos, ou sua finalidade positiva, a gente está falando justamente daquela situação que autoriza uma liberdade ao cidadão. Autoriza uma liberdade ao cidadão. Ele não é um limitador do Estado, pelo contrário, ele é uma garantia que autoriza alguma coisa ao cidadão. Por exemplo, é livre o direito de manifestação, é livre o direito de opinião. Isso é uma garantia positiva. Você pode agir segundo o seu interesse para manifestar aquilo que te interessa, né? Os remédios constitucionais, eles não limitam o Estado e nem autorizam nada. Pelo contrário, eles aparecem na Constituição, no artigo 5º, como verdadeiras ferramentas para garantir o exercício de uma situação, de um direito desses ou de outro, seja a finalidade positiva ou negativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.